E aí, prontos para mais uma exploração no mundo do código? Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que parece, assim, super básica no JavaScript, né? Mas que, na real, é a base para muita coisa sofisticada. Funções simples, aquelas, sem parâmetros. Pode parecer trivial, mas olha, organizar o código com elas é como achar o tempero certo para a receita, sabe? Muda tudo. Então o nosso papo hoje vai ser para ir além do o que é. Temos um material aqui que explica o conceito, claro. Mas a gente quer mesmo é extrair o ouro. Por que elas são tão cruciais, mesmo sendo tão simples? Quais são as nuances assim que fazem a diferença entre um código mais ou menos e um código elegante, fácil de dar manutenção? Vamos investigar como esses pequenos blocos de código impactam a organização, a reutilização, até a nossa sanidade de dev, né? Preparados para essa análise? Com certeza. É interessante isso, né? Como na programação, muitas vezes, a elegância está na simplicidade bem aplicada. E essas funções sem parâmetros são exatamente isso. Ferramentas que parecem simples, mas que, usadas com critério, resolvem problemas bem fundamentais de estrutura e clareza. E dominar o básico. Mas dominar mesmo, com profundidade, é o que separa quem só escreve código de quem realmente constrói software sólido, sabe? Boa. Então, vamos direto ao ponto. O material que a gente viu define essas funções como blocos de código, com o nome, que executam uma tarefa específica sem precisar de nenhuma informação externa, assim, diretamente na chamada. Quer dizer, você chama a função e ela faz o trabalho dela, sempre do mesmo jeito. Parece direto, mas essa consistência tem suas implicações, né? Exato. A palavra-chave aqui é consistência e autonomia, mas na execução. Uma vez que você define chamar minha função, vai sempre disparar a mesma sequência de operações lá dentro. Isso traz previsibilidade. O material até ressalta, né? Sempre executa a mesma tarefa quando chamada. Isso é poderoso, porque cria um contrato claro. Chamou essa função, espera este resultado ou esta ação específica. Não tem variáveis externas que entram pela chamada naquele momento para mudar o comportamento fundamental dela. E essa previsibilidade, imagino que seja ótima para evitar surpresas, né? Principalmente em projetos maiores. Mas, falando em como funcionam, a sintaxe básica, aquilo de function, nome da função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, eu acho que quem está ouvindo a gente já conhece, né? O ponto interessante talvez não seja como declarar, mas o que acontece lá dentro das chaves e como isso interage com o resto do código, certo? Precisamente. A beleza e, às vezes, o perigo tá ali dentro uma função sem parâmetros não recebe dados na chamada, ok. Mas ela definitivamente não vive isolada do universo, né? Ela pode acessar variáveis que estão no escopo onde ela foi definida, o tal do escopo léxico. Ela pode mexer com objetos globais, pode chamar outras funções, e é aí que a simplicidade aparente encontra a complexidade do ambiente. Ela não recebe parâmetros, mas pode sim depender de estados externos. Isso já começa a complicar um pouquinho aquela ideia de sempre faz a mesma coisa, porque se ela depende de algo externo que pode mudar, o resultado final dela pode mudar mesmo a lógica interna sendo a mesma. É isso. Exatamente. É uma nuance importante. A lógica interna, o código que está escrito lá dentro da função, é executado consistentemente, sim. Mas se essa lógica interage com, sei lá, uma variável global que mudou de valor desde a última vez que você chamou a função, a ação resultante pode ser diferente. Pensa numa função mostrar usuário logado. Não recebe parâmetros, né? Mas o usuário logado, que talvez está guardado num objeto global ou de sessão, pode ser diferente a cada chamada. A função sempre tenta mostrar o usuário logado, essa é a lógica dela. Mas qual usuário é mostrado depende desse estado externo. Isso não invalida a utilidade da função, claro, mas exige atenção sobre quais dependências externas ela tem. Entendi. Isso conecta com aquela ideia de efeitos colaterais, né? Uma função pura, no mundo ideal, só dependeria das suas entradas, dos parâmetros e não alteraria nada fora dela. Essas funções sem parâmetros, se elas interagem muito com o estado externo, podem ter efeitos colaterais mais facilmente. Podem sim, com certeza. Se uma função sem parâmetro modifica uma variável global, ou atualiza alguma coisa na interface do usuário, ou faz uma chamada de rede, ela está causando um efeito colateral.
E isso não é inerentemente ruim, tá? Muitas vezes é justamente o propósito da função. Mas é crucial ter consciência desses efeitos, para entender o fluxo do programa, para facilitar os testes depois. Funções que só calculam algo internamente e retornam um valor sem depender ou alterar o mundo exterior, essas são mais simples de raciocinar sobre. Faz tudo sentido. O material que a gente tem traz alguns exemplos para ilustrar o uso. Tem o clássico, né? A função saudação, que simplesmente mostra um Olá Mundo ou algo assim no console. Parece bobo, mas qual a real vantagem disso na prática? Além do exemplo didático. A vantagem não está na complexidade da tarefa em si, mas no princípio de encapsulamento e no dry, sabe? Don't repeat yourself. Não se repita. Imagina que essa saudação precisa aparecer em 5 lugares diferentes da sua aplicação. Sem a função, você teria 5 console.log e Olá Mundo espalhados. Se um dia você quiser mudar para bem-vindo, putz, tem que alterar em 5 lugares. Corre o risco de esquecer um. Com a função saudação, você chama a saudação 5 vezes, mas a mensagem está definida dentro da função. Uma vez só, mudou lá, mudou em todo lugar. Parece trivial para Olá Mundo, eu sei, mas pensa isso para lógicas mais complexas. Regras de validação, formatação de dados, acesso a um recurso específico, encapsular isso em uma função evita a repetição e centraliza a lógica. É aí que está o ganho. Ok, esse ponto da manutenção centralizada é forte, mesmo para coisas pequenas. Evita que ela busque substituição manual, que sempre dá margem para erro, né? O outro exemplo que o material menciona é de uma função que faz um cálculo interno, mesmo sem receber parâmetros. Como isso se encaixa naquela nossa discussão sobre dependências externas? Então, pode ser de 2 formas, basicamente. Uma função pode ter valores fixos dentro dela mesma. Tipo, function calcular bônus fixo, abre parênteses, fecha parênteses, let salário base igual a 5.000, let percentual igual a 0,1, return salário base percentual. Aqui, ela não depende de nada externo e vai sempre retornar 500. É previsível, autocontida. Legal. Mas ela também poderia acessar algo de fora, como naquele exemplo que a gente deu antes. Function calcular total pedido. Let itens igual a carrinho de compras, ponto get itens, aí calculo total, return total. Nesse caso, carrinho de compras é externo. A lógica de cálculo está na função, sim, mas o resultado depende do estado atual do carrinho. Os dois são usos válidos de funções sem parâmetros, mas com características diferentes quanto à dependência de estado, entende? Entendi a diferença. O primeiro caso é quase como uma constante com um nome, só que envolve uma pequena lógica. O segundo é mais um procedimento que opera sobre um estado que é conhecido, mas externo à função em si. E o terceiro exemplo do material é o exibir data atual. O texto diz que é perfeito para quando você quer mostrar informações úteis como a data de hoje. O que isso ilustra bem. Ah, esse é ótimo. Ilustra a capacidade de encapsular uma ação que envolve pegar e formatar uma informação dinâmica, a data muda todo dia, né? Mas cuja forma de obter e formatar é constante. Pegar a data atual com o new date e depois formatar, sei lá, para DD, MMA, exige algumas linhas de código, alguma lógica ali. Colocar isso numa função exibir data atual significa que você escreve essa lógica uma única vez. Toda vez que precisar da data formatadinha daquele jeito, chama a função. Isso garante consistência na formatação em toda a aplicação e, de novo, segue o princípio dry. É um exemplo excelente de função sem parâmetro que interage com o sistema para pegar a data, mas que apresenta um comportamento consistente em como ela faz isso. Certo. Então, juntando tudo isso, por que, afinal, usar essas funções? O material lista aqueles benefícios clássicos: organização, evitar repetição, o dry, facilitar manutenção e reutilização. Você mencionou encapsulamento também. Dá para a gente aprofundar um pouquinho mais nesses pontos? Por exemplo, como exatamente elas ajudam na organização num projeto real, assim, no dia a dia? Organização vem muito de dividir um problema grande em partes menores e nomeadas, que têm um propósito claro.
Em vez de ter aquele blocão de códigos gigante que faz tudo misturado, você tem funções menores tipo validar formulário, salvar dados no banco, atualizar a interface. Mesmo que elas não recebam parâmetros num primeiro momento, elas delimitam responsabilidades. Isso torna o código muito mais legível. Você lê os nomes das funções sendo chamadas e consegue entender o fluxo geral do que está acontecendo, sem precisar mergulhar nos detalhes de cada uma logo de cara. É como ter capítulos e seções num livro, sabe? Ajuda a navegar. E a questão da reutilização e manutenção. A gente já tocou nisso com o exemplo da saudação. Mas pensando em larga escala, como isso funciona? Em larga escala, os ganhos são exponenciais. Pensa comigo. Se uma lógica de cálculo de imposto, por exemplo, está encapsulada numa função, calcular imposto x, ponto x, mesmo que ela pegue a taxa de um lugar fixo, por enquanto, sem parâmetro nenhum, e essa função é usada em 20 partes diferentes do sistema. Quando a regra do imposto mudar, e a gente sabe que muda, você altera em um único lugar, dentro da função. O risco de introduzir inconsistências ou de esquecer de atualizar um dos 20 pontos cai drasticamente. Isso é crucial para a manutenção a longo prazo. Código repetido é um dos maiores inimigos da manutenção. Sério mesmo. Mas tem um lado B nisso. Sei lá, criar funções minúsculas para absolutamente tudo, cada linha de código vira uma função, isso não poderia acabar criando uma fragmentação excessiva? De repente, fica até mais difícil seguir o fluxo ou poluir o escopo com um monte de nome de função? Essa é uma excelente ponderação. Sim, total. Como tudo em engenharia de software, é uma questão de equilíbrio, né? De bom senso. Criar funções excessivamente pequenas para tarefas muito triviais pode sim aumentar a indireção. Pode tornar o fluxo um pouco mais picado, mais difícil de seguir em alguns casos. Se uma função tem 2 linhas e só é chamada de um único lugar, talvez não valha o overhead de criá-la. O bom senso e a experiência ajudam a definir o nível de granularidade ideal. O objetivo é sempre clareza e manutenção, não seguir uma regra cegamente. E tem outro ponto. Funções sem parâmetros que dependem muito de estado global podem dificultar os testes unitários, porque aí você precisa montar todo esse cenário externo, configurar todo esse estado antes de conseguir testar a função isoladamente. Dá mais trabalho. Então, a recomendação não é sair criando função para tudo que é lado, mas usar como uma ferramenta para agrupar lógica que é coesa, que pode ser reutilizada e que representa uma responsabilidade clara. E, claro, sempre ficar de olho nas dependências externas que ela possa ter. Exatamente isso. Elas são como ferramentas numa caixa. Você não usa um martelo para apertar um parafuso, né? Funções sem parâmetros são ótimas para encapsular ações ou cálculos que não dependem de variações na chamada, que são sempre iguais nesse sentido. Quando a ação precisa se adaptar com base em dados que você quer fornecer no momento da chamada, aí, naturalmente, a gente evolui para funções com parâmetros, é o próximo passo. Mas essas funções simples são a base de tudo. O material resume bem, né? Mesmo simples, essas funções deixam o código muito mais limpo e fácil de manter. E eu adicionaria, quando usadas criteriosamente, com esse bom senso que a gente falou. Perfeito. Acho que conseguimos aprofundar bastante, né? Deu para pegar bem a ideia. Então, recapitulando rapidinho os pontos-chave que a gente tirou. Funções sem parâmetros em JavaScript são blocos de código com nome, chamados sem argumentos, que executam uma tarefa específica de forma consistente. Elas são fundamentais para 1. Organização, dividir o código em partes lógicas. 2. DRY, Don't Repeat Yourself, evitar duplicação, centralizando a lógica. 3. Manutenção, facilitar mudanças futuras, alterando em um só lugar. E 4. Reutilização, chamar a mesma lógica de vários lugares. Mas é crucial estar ciente das dependências de escopo e possíveis efeitos colaterais, e usar com equilíbrio, para não fragmentar demais o código. Ou a falta de flexibilidade nas chamadas é um passo essencial. Essencial para escrever código JavaScript mais maduro, mais robusto e principalmente mais fácil de trabalhar em equipe ou de você mesmo revisitar no futuro, né? É um alicerce sólido para construir coisas mais complexas em cima. E para a gente fechar, fica aquela provocação para quem está nos ouvindo. Pensar um pouco.
A gente explorou bastante essa ideia da função sem parâmetro fazer sempre a mesma coisa, ou pelo menos seguir a mesma lógica interna, mesmo que o resultado final dependa de um estado externo. Agora, pensem aí. Se a gente quiser criar componentes de código que sejam não só reutilizáveis, mas também adaptáveis, blocos que possam ajustar o seu comportamento fundamental com base em informações específicas que a gente quer passar para eles a cada vez que os usamos, como essa necessidade de flexibilidade na chamada nos leva adiante na exploração das funções em JavaScript. Fica aí para refletir. Ótima deixa. Essa necessidade, essa vontade de passar informações variáveis para a função poder operar de forma diferente a cada chamada é justamente o que impulsiona a gente a explorar o próximo conceito fundamental: parâmetros e argumentos. É o próximo nível de dinamismo, de poder que as funções oferecem para a gente. Mas a base, a ideia de encapsular a lógica num bloco com um nome, começa aqui, com essas funções aparentemente simples. Entender bem essa base torna a transição para esses conceitos mais complexos muito, muito mais natural. É isso aí.